Boa tarde a todos. Para garantir o afastamento recomendado para conter a transmissão do Covid-19 nesta reunião, não faremos a tradicional composição da mesa de honra. Desta forma, cumprimento os senhores representantes da Prefeitura, vereadores, assessores, servidores desta Casa e internautas. Informamos que, apesar de as portas estarem fechadas para o público, esta reunião está sendo gravada e transmitida pela Rede Mundial de Computadores através do portal da Câmara Municipal de Unai, Minas Gerais. Unai, Minas Gerais, 14 de maio de 2020, horário de início, 13 horas e 8 minutos. Declaro aberta a presente reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo unaiense, iniciamos nossos trabalhos. Informo a todos que esta reunião acontece em conformidade com o edital número 21, de 22 de abril de 2020. Faço agora a chamada nominal dos senhores vereadores, membros dessa comissão. Tião do Rodo, Olímpio Antunes, presente. Alino Coelho, Carlinho do Demóstenes, presente. Valdir Porto, Presente. Constatada a presença de quórum regimental, iniciamos a nossa audiência pública. Concedo a palavra ao servidor desta Casa, senhor Eduardo Vieira, para fazer a exposição sobre o projeto de lei número 16/2020, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual e a execução do orçamento do exercício de 2021 e da outra providência. Informo aos presentes que, após a exposição do tema, abriremos um espaço para a manifestação dos vereadores pelo prazo de 3 minutos. Informo ainda que o público que nos assiste pela internet poderá fazer suas perguntas ou comentários enviando um e-mail para câmara@unai.mg.leg.br. Convido os senhores vereadores e demais autoridades para manifestar conforme o ordem de inscrição. A palavra está com o servidor Eduardo Vieira. Obrigado, presidente. Bem, a gente vai apresentar aqui alguns dados, os pontos principais em relação ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. As principais informações daquilo que é necessário para a elaboração da lei orçamentária também do exercício de 2021. Pode passar ali. A gente tem aqui os membros dessa comissão, presidida pelo vereador Tião do Rodo e agora interinamente pelo vereador Olímpio, e os vereadores Alino Coelho, Carlinhos Demóstenes e Valdir Porto. Bem, a audiência pública é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto no processo de elaboração quanto de discussão dessa matéria. Então, no processo de elaboração que acontece lá no Poder Executivo, há necessidade de se fazer uma audiência pública, e quando o projeto chega ao Poder Legislativo, durante o processo de discussão, mais uma vez é necessário se fazer uma audiência pública, apresentar esses dados à população, para, na sequência, se abrir o prazo de emendas, para que se façam os necessários ajustes em todas as peças orçamentárias, tanto o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nesse caso, a gente está tratando da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2021. Também, a legislação, o Estatuto dos Municípios, também exige que se realize audiência pública durante o processo de discussão das matérias orçamentárias, como condição obrigatória para a sua aprovação. Então, não pode haver votação e aprovação de matéria orçamentária sem a prévia discussão em audiência pública dos dados daquele projeto de lei. O planejamento orçamentário brasileiro é dividido em 3 peças: o plano plurianual, que tem vigência de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as metas para a elaboração e orienta a elaboração do orçamento, e a lei orçamentária anual, que traz as receitas e despesas de cada exercício. O plano plurianual tem vigência de 4 anos, então cada plano plurianual
vai dar origem a 4 leis de diretrizes orçamentárias e 4 leis orçamentárias anuais. O ano de 2021 é o último ano do PPA 2018-2021. Né? Ele coincide com o final do mandato do chefe do Executivo. Né? Então, em 2021, a gente inicia um novo mandato, né? Um novo prefeito assume o governo, e ele executa o plano plurianual, o último plano plurianual do seu antecessor. E ele tem o primeiro ano para elaborar o próprio projeto de governo. Então, ele pega a execução, porque o município ele não pode parar, então ele pega o planejamento feito pelo seu antecessor e tem todo o ano de 2021 para se planejar para os próximos 4 anos, né? Os 3 anos do mandato dele, mais um ano do mandato subsequente. O encaminhamento, de acordo com a Constituição Federal, do projeto de lei tem que ser até o dia 15 de abril, e a Câmara necessariamente precisa aprovar o projeto antes do recesso. Né? É condição para que o Poder Legislativo entre em recesso a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode passar, Lili, por favor. Não está passando? O projeto de lei, né, o projeto de lei número 16 de 2020, foi encaminhado à Câmara no dia 15 de abril, foi protocolizado no dia 15 de abril, e recebido pelo presidente nesse mesmo dia, né, no dia 15 de abril. Então, cumpriu, né, a gente tem aí os dados, né, então até dia 15 de abril foi protocolado, então o prefeito cumpriu o prazo estabelecido pela Constituição Federal nos atos e disposições constitucionais transitórias. O conteúdo da lei é o texto da lei, o anexo de prioridades e metas, que é uma exigência da Constituição Federal, né, a Constituição de 88, ao criar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, determinou que nessa lei houvesse as prioridades e metas, tá? Ou seja, aquilo que o governo pretende executar com prioridade, aquilo que precisa ser feito primeiro, aquilo que vai ter recursos necessários com prioridade. E a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe mais 2 anexos, que é o anexo de metas fiscais, onde a gente tem as metas de receita, despesa e endividamento, e o anexo de riscos fiscais, né, tudo aquilo que pode afetar a programação financeira do município. O anexo de prioridades, né, como eu disse, está na Constituição Federal, pode passar. As prioridades para o município, eu vou passar bem rapidamente, elas fazem parte do nosso anexo, né. Esse ano tem até uma quantidade de metas um pouquinho mais elevada, né, um pouco fora do hábito do Poder Executivo, mas então a gente vai passar aí bem rapidamente quais serão as metas para o ano de 2021. Né? A primeira delas, a reforma do Palácio Capim Branco, que é a sede da Prefeitura, a construção de uma unidade escolar de educação infantil, a reforma ou ampliação de uma unidade escolar de educação infantil, reforma ou ampliação de uma unidade escolar de ensino fundamental. Travou? Tá. Construção de um novo pronto atendimento, PA, né, meta de 0,33. Né? O que é uma meta de 0,33? Significa que o Poder Executivo dividiu essa meta em pelo menos 3 anos, e ele pretende cumprir parte dessa meta no ano de 2021. Então, ele vai construir 1/3 do novo pronto atendimento no exercício de 2021. Né? E o restante? O restante pode ser que seja em 2022 e 2023, ou apenas 2022, né? Isso vai depender dos recursos financeiros. Reforma do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado, perfuração de 2 poços tubular profundo, instalação e recuperação de pontes, pontilhões e mata-burros, metafísica 10, então 10 unidades de pontes e mata-burros serão construídos ou recuperados, construção ou reforma
ou ampliação de campos, quadras, poliesportivas, ginásio e estádio, Metafísica 1. Né? Então, uma unidade vai ser construída ou reformada, né? O plano ele não detalha isso. Né? Ele apenas busca no PPA e coloca como meta que uma unidade vai ser construída, reformada ou ampliada. E pode ser tanto um campo, quadra ou ginásio. Construção de um cemitério, pavimentação asfáltica de 35 mil metros quadrados e construção de 4 praças. A construção do aterro sanitário, meta de 0,25, então 1/4 da obra será feita no exercício de 2021, ou pretende-se fazer no exercício de 2021, e duplicação de 1/3 da MG 188, também no exercício de 2021. A implantação de iluminação de vias públicas, Metafísica 100, né? Então são 100 unidades, provavelmente 100 novas luminárias. Ampliação ou reforma e reaparelhamento do sistema de água, agora a gente já está tratando de uma meta do SAAI e não da Prefeitura, e construção de uma unidade de captação, elevação, tratamento e reservação de água. Ampliação, reforma ou reaparelhamento do sistema de esgoto, e quanto ao NAPREV, manutenção das atividades administrativas e pagamento de 744 benefícios previdenciários. Então, essas são as metas e prioridades da administração. Isso, o orçamento de 2021 precisa trazer como meta, como aquilo que tem recurso assegurado para sua execução. Tá? Então, essas são as prioridades, isso que o município pretende realizar primeiro. Com relação ao anexo de metas fiscais, a gente vai tratar das metas de receita, despesa, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida para o exercício e para os 2 seguintes, a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, no caso, o exercício de 2019, o exercício anterior à elaboração, as memórias de cálculo, a evolução do patrimônio líquido, a avaliação da situação financeira atuarial e os demonstrativos da estimativa da compensação de receita, caso haja renúncia de receita. Pode passar. Em matéria de receita, essa é a previsão para o exercício de 2021. Essa previsão, como o prazo para encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias é até o dia 15 de abril, como a gente viu no começo, a gente ainda tinha um cenário um pouco mais otimista. A gente ainda não tinha, porque foi elaborado antes disso, a gente ainda não tinha uma noção do que seria a crise gerada pela pandemia. Então, a gente manteve, eu acredito que o Poder Executivo tenha mantido a sua previsão no mesmo nível de que vinha trabalhando anteriormente. Infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o cenário ao final do exercício, e como que a economia vai se manifestar daqui até o final do ano e qual vai ser o impacto para o exercício de 2021. Então, inicialmente foi previsto que o município teria uma arrecadação de 340 milhões de reais, a maior parte dele, 82%, é a Prefeitura que arrecada, 279 milhões, o SAAI tem uma previsão de arrecadação de 26 milhões e o NAPREV uma previsão de 35 milhões de reais. No próximo slide, a gente tem a divisão da arrecadação própria com a comparação com as transferências, tanto legais quanto voluntárias. O município arrecada 37%, o próprio município, através dos impostos, taxas, receitas de serviço, receitas previdenciárias, arrecada 37%, 126 milhões, e os outros 62% são de transferências da União e do Estado. Lembrando que a maior parcela dessa arrecadação é o ICMS, o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, que é uma transferência do Estado, e com relação aos recursos que são gerados no próprio município, através da atividade comercial. Esse gráfico mostra que a gente tem uma parcela significativa de transferências, a gente consegue ver
que nós dependemos muito dessas transferências, mas a maior parte disso é o ICMS, né? O projeto não detalha as receitas, né? Ele só trata das transferências do Estado e da União, mas a maior parcela é do ICMS. Em relação ao repasse ao Poder Legislativo, a gente não tem essa informação, o projeto de lei não trouxe essa informação, foi uma omissão do órgão de planejamento do município, do Poder Executivo, né? Então, a gente não tem essa informação no projeto de lei. Isso, a gente teve alguns problemas no projeto de lei. A gente tem algumas informações conflitantes e nós temos algumas informações que não foram apresentadas, né? O projeto de lei não trouxe a memória de cálculo para o repasse do Legislativo, e os relatórios que tratam de receita, eles não possibilitam que a gente faça essa estimativa aqui, né? Então, se fosse possível calcular, né, eu teria feito o cálculo e colocado ali para conhecimento, mas, infelizmente, não é possível, porque o nível das informações não permitem, tá? Não tem o detalhamento que nós precisamos para fazer algumas estimativas. Nós não podemos estimar receita corrente líquida, nós não podemos estimar repasse para o Legislativo, nós não temos como estimar base de cálculo para a saúde e educação, tá? Porque as informações constantes no projeto não são suficientes para a gente fazer esses cálculos. Em relação à despesa, né, a gente tem um grande gargalo da administração pública, que são as despesas correntes, né, são as despesas de custeio, né? A gente sabe que o custeio é aquilo que tem o custo mais elevado, né? A manutenção da máquina pública tem um custo muito pesado dentro do nosso orçamento, né? As despesas correntes são de 90%, né? Enquanto que os investimentos, as despesas de capital, apenas 9% do nosso orçamento, né? Então, é um gasto muito grande em custeio, a maior parte vai para pessoal e encargos, né? As outras despesas correntes também têm um peso, né, que são as despesas com energia elétrica, medicamentos, material de consumo, material de escritório, telefone, internet, né? As outras despesas correntes também têm um custo muito elevado, né? Então, a gente consome 90% do nosso orçamento apenas com custeio, apenas com despesas correntes. Sobra muito pouco para investir, sobra muito pouco para obra, para aquisição de equipamentos, né? É um problema nacional, né? Não é uma coisa restrita ao município de Unai, principalmente com a queda de arrecadação que a gente teve nos últimos anos, né? O país está em crise desde 2013. Nós não conseguimos em nenhum momento sair da crise, né? A crise financeira iniciada lá em 2013, ela vem se arrastando, né? E agora a gente tem uma crise de saúde pública que está afetando ainda mais, a nossa crise financeira, né? Então, por isso, tudo que se gasta, tudo que se arrecada é gasto para manter aquilo que já existia, né? Não há muita margem para se criar nada novo. Pode passar? Né? Esse gráfico mostra, né, o quanto que a despesa corrente tem um peso grande, né? Então, a gente tem aí o pessoal em encargos e outras despesas correntes, né, levando a maior parte do nosso gráfico. Em amarelo, a gente tem os investimentos, são as obras, aquisição de máquinas, aquisição de equipamentos, né? E todo o resto está ali em vermelhinho, né, apenas 1,8%, né, que a gente tem a amortização da dívida, a gente tem as nossas reservas de contingência, né? Então, a gente vê que manter o que já existe custa muito caro, né? Leva a um custo muito elevado. Pode passar. Na sequência, gente, nós temos as nossas metas de resultado primário nominal. A gente tem alguns probleminhas com essas informações, a gente tem conflito dentro do projeto de lei, em relação ao endividamento, em relação às metas. Então, a gente tem aqui uma série de conflitos. Esses dados eles estão sendo apresentados conforme foram encaminhados pelo Poder Executivo, mas nós já entramos em contato com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, passamos algumas informações que serão necessárias correções, né? E no caso das nossas metas, um desses exemplos.
Mas, em relação ao resultado primário, a gente tem uma meta de menos 10,5 milhões de reais. Né? Isso significa o quê? O que significa uma meta de resultado primário de menos 10 milhões? Isso indica que o município terá, no exercício de 2021, uma dependência de receitas financeiras. Né? O que são receitas financeiras? Podem ser empréstimos, podem ser juros de aplicação, né? A gente sabe que o Unaprev, por exemplo, tem um montante elevado de recursos aplicados, né? E isso gera juros, né? Que a gente chama de receitas patrimoniais, né? Relacionados a esses ativos financeiros. Além disso, existe a previsão de contratação de operação de crédito para o ano de 2021. Né? O projeto traz uma previsão de 3 milhões de empréstimos que o município pretende contratar no exercício de 2021. Então, isso leva ao município a depender de receitas financeiras para fechar as contas. O município não vai depender apenas das suas receitas de impostos e transferências e convênios. Ele vai precisar de receita financeira, seja através de empréstimo, seja através dos juros das aplicações financeiras, né, que o município tem, principalmente o Unaprev, a Prefeitura e o SAAI também tem muitas aplicações financeiras. Né? A Câmara, por ter um caixa reduzido, tem um montante muito pequeno de aplicação, mas os órgãos do Poder Executivo, que tem um caixa muito elevado, tem um montante maior. Então, por essa razão, eles conseguem muita receita a partir disso. Em relação à dívida, né, o resultado nominal, a nossa dívida fiscal, quanto que o município deve no longo prazo, nós temos aí uma previsão de dívida líquida para 2020 de menos 20 milhões e uma dívida fiscal líquida para 2021 de menos 14 milhões. Né? O que significa uma dívida negativa? Uma dívida líquida negativa significa que o que eu tenho em caixa é suficiente para pagar a minha dívida e ainda sobra. Né? Então, quer dizer que eu posso pegar todo o dinheiro que eu tenho em caixa e pagar a minha dívida? Não. Não. Por quê? Porque parte desse dinheiro que está em caixa são recursos vinculados. São recursos da Previdência, são recursos... Aliás, a Previdência aqui está fora. Mas são recursos da saúde, recursos da educação, recursos da assistência social, convênio de obras. Né? Esses recursos eles estão lá guardados, aguardando o momento para serem utilizados. Né? Eles cobririam a nossa dívida, tá? Mas a gente não pode utilizar porque eles são vinculados, né? E as nossas dívidas são financiamentos junto ao BNDES, ao BDMG, né? Ao INSS e ao próprio Unaprev, né? Que são recursos que o município deve para esses órgãos. Então, a gente tem aí um conflito nessa informação, porque nós temos uma previsão de... no caso aqui, um aumento de dívida, né? Então, a gente tem uma previsão de aumento de caixa para o ano de 2021. É um pouco difícil a gente interpretar como se chegou a esse resultado, né? Se o nosso caixa vai aumentar, se a nossa dívida vai diminuir, né? O que vai acontecer para a gente ter essa alteração do nosso resultado nominal. Aqui a gente tem a dívida a dívida consolidada líquida dos últimos exercícios e a previsão para os próximos. Né? Então, a gente vê que a nossa dívida ela está diminuindo. Né? Ela começou com menos 8, né? Diminuiu para menos 22, passou para menos 20, 14, depois chega até menos 20 em 2023. Né? Então, quanto maior o número, menor a dívida, né? Porque a gente está falando de resultado negativo. Em relação ao cumprimento das metas de 2019, né, o município cumpriu a sua meta de receita, né, ele tinha uma meta de 255 milhões, arrecadou 286, tinha uma meta de despesa de 243 milhões, gastou 282. Aqui a gente tem um conflito, porque a gente tem uma meta de despesa menor do que uma meta de receita. Tá? Isso, na verdade, é um erro de informação. Então, nós não podemos dizer que a meta era 243 para despesa e 255 para receita. Tá? Necessariamente, essas duas metas são sempre iguais. Né? Então, a gente teve aí algum problema
na configuração desses dados, né, que nos geraram essa informação distorcida, né? Isso também já foi questionado ao Poder Executivo, né, para que se faça a adequação desses valores. A gente tinha uma meta de resultado primário de 12 milhões positivo e tivemos um resultado primário de 6 milhões negativos. Então, a gente tinha uma previsão, uma meta de não depender de receita financeira, de não depender de empréstimo, de não depender de juros, e ter uma sobra de 12 milhões das nossas receitas fiscais, dos nossos impostos, das transferências do FPM, ICMS, IPI. Então, nós tínhamos uma previsão de não dependência de 12 milhões e 900, e ocorreu o contrário, né? Nós tivemos uma dependência de 6 milhões de empréstimos de juros de aplicação financeira, né? Então, deu uma distorção considerável nesse nosso parâmetro, né? O resultado nominal teve uma variação bem pequena, então, nosso endividamento alterou muito pouco, né? Ele cresceu, aliás, ele diminuiu um pouquinho, né? Então, foi favorável o nosso resultado nominal. Já a nossa dívida consolidada líquida, né, já teve uma melhora significativa, né? A gente tinha uma previsão de uma dívida líquida de 619 mil, né, e nós terminamos com um resultado, uma sobra, né, caixa menos despesas, uma sobra de caixa de 22 milhões de reais. A evolução do nosso patrimônio líquido, ele tem variado muito pouco nos últimos anos, né? O patrimônio líquido, pegando todos os meus ativos, menos os meus passivos, né? Todos os bens do município, né? Agora a gente não está falando só de recurso financeiro, nós estamos falando de todos os bens do município, e a gente subtrai todas as dívidas do município, né? Gera um resultado positivo na casa de 400 milhões de reais. Né? Naturalmente, a gente sabe que o município tem um patrimônio muito elevado, né? Escolas, material, o mobiliário da prefeitura, né? Todos os prédios, postos, hospital, né? Então, a gente sabe que o município tem um patrimônio muito elevado, isso é comum, né, de todos os municípios, a gente tem um patrimônio muito grande. Então, quando a gente tira tudo aquilo que o município deve, né, as nossas dívidas de longo prazo ou algumas despesas de curto prazo, né, isso nos gera um patrimônio líquido, né, de 393 milhões, 400 milhões, 418 milhões entre 2017 e 2019. Então, a gente tem um patrimônio muito elevado, e ele vem crescendo à medida que o município constrói um posto de saúde, constrói uma nova escola, né, amplia uma escola e o valor dela aumenta no nosso balanço, né? Então, adquire um novo terreno ou recebe um novo terreno a partir de um novo loteamento, né? Isso entra para o patrimônio do município também, aumenta o patrimônio do município, né? Então, a gente tem sempre essa sobra muito elevada, mas isso também é comum em todos os municípios, em todos os entes da federação, né? O patrimônio é muito grande e ele foi acumulado ao longo de muitos anos, né? Então, isso aí vem sendo acumulado ao longo dos 75 anos do município de Unaí. Recurso de alienação de bens. A gente tem aqui tudo que o município vendeu de bens nos últimos anos. O que diz a nossa legislação? Ela diz que todo bem do município, quando for alienado, quando ele for vendido, o recurso precisa ser utilizado na aquisição de novos bens. Então, se o município vende um terreno, ele tem que usar esse dinheiro para comprar um novo bem. Não necessariamente precisa ser um terreno, tá? Pode ser uma obra, pode ser computadores, pode ser um equipamento hospitalar, né? Pode ser mobiliário para a prefeitura, né? Mas necessariamente, sempre que eu me desfaço de um bem, eu preciso adquirir outros bens. Eu não posso gastar esse recurso com despesa corrente. Eu não posso vender um veículo e pagar a conta de luz. Isso é proibido, né? O município, até o final de 2019, ele tinha 596 mil reais em caixa de bens alienados, tá? Então, são bens que foram vendidos e o recurso ainda não foi utilizado em sua totalidade,
né? Então, a gente tem esse recurso que está lá guardado, tá? Que são bens que foram vendidos, pode ter sido terreno, pode ter sido veículos, pode ter sido sucata, né? A prefeitura vende praticamente tudo que não é utilizado, né? Se o bem não pode ser vendido como... Se um carro não pode ser vendido como carro, ele é vendido no quilo, como sucata, né? Mas o município tem sempre a possibilidade de se desfazer de tudo. Então, esses recursos estão lá guardados, aguardando aplicação. Em relação à situação financeira do RPPS, essa informação ela não consta no anexo de metas fiscais, ela está na metodologia de cálculo que foi apresentada pelo NAPREV, mas ela não se encontra no anexo de metas, né? Então, é uma coisa que o município, que o órgão de planejamento, vai ter que trazer para dentro do anexo de metas fiscais. Mas a gente tem aí um resumo, né, da situação do NAPREV nos últimos 3 anos, né, no intervalo de 2017 a 2019. Né, nós tivemos aí um resultado positivo, né, nós ainda temos um resultado positivo no nosso regime de previdência, né, nós temos uma projeção atuarial, né, para o nosso futuro, que a gente vai ter problemas financeiros, mas, até o momento, a gente ainda tem uma situação positiva, né, o município vem fazendo o aporte para garantir que o órgão de previdência tenha condições de se manter ao longo dos anos. Né? Então, a gente tem aí um resultado previdenciário, né, que são as nossas receitas menos despesas, né, de 7.800.000 em 2017, né, 5.900.000 em 2018 e 10 milhões em 2019. No ano de 2019, ainda teve um aporte financeiro de 5 milhões. Né? Então, a gente teve uma sobra de caixa bem considerável no exercício de 2019. Então, o NAPREV fechou as suas contas bem em 2019, deve fechar 2020 também, sem grandes problemas. Aliás, 2020 deve fechar melhor ainda, né, porque desde a aprovação da reforma da Previdência, as despesas com afastamento de servidores, né, por motivo de doença, já não são mais custeados pelo NAPREV. Né, os servidores, agora, quando se afastam, o auxílio-doença é custeado pelo órgão ao que o servidor está vinculado. Né, então, é a Câmara, a Prefeitura, o SAAI que vão pagar os auxílios-doença, estão pagando desde dezembro de 2019. Né, as perícias agora também são responsabilidade dos órgãos, não é mais responsabilidade do NAPREV. Né, então, haverá uma economia financeira muito grande para o NAPREV, né, e isso tende a melhorar a situação financeira para os próximos anos. Naturalmente, é uma despesa maior para o Executivo, é uma despesa maior para o Legislativo, né, é uma despesa que nem estava prevista, né, mas, a partir de agora, a Câmara, a Prefeitura e o SAAI vão ter que arcar com essas despesas, né, e o NAPREV agora não vai mais pagar os auxílios-doença, né, essa despesa agora é por conta do órgão. Você diz em relação a... isso. Isso, nesse caso é positivo, é ruim para o órgão, nesse caso da reforma da Previdência, isso foi ruim para o órgão, mas é um alívio financeiro para o NAPREV. Né? É um alívio financeiro que tem um peso muito, muito significativo nos próximos anos. Né? Então, é em torno de, se não me engano, 1,5 milhão a menos de despesa. Né? Então, tem um ganho grande para o NAPREV para os próximos anos. Né? Isso vai ser realmente muito positivo. Né? Naturalmente, não era uma despesa que os órgãos estavam esperando. Né? Certamente, a Prefeitura não tinha a intenção de gastar com auxílio-doença. Tanto é que, na reforma do Estatuto, a Prefeitura reduziu o auxílio-doença para o vencimento fixo do servidor, né? Justamente para a Prefeitura não ter que pagar o complemento. Né? E agora a Prefeitura vai ter que pagar não vai pagar o complemento, mas vai ter que pagar a parte fixa do auxílio-doença. Né? Então, era uma despesa que a Prefeitura pretendia se livrar dela, né? E a aprovação da PEC no Congresso trouxe a despesa de volta. Né? Então, para a Prefeitura isso foi ruim, não vai ter que pagar o complemento, mas vai ter que pagar a despesa básica, né? o vencimento base do servidor.
né, e o Naprev ficou livre dessa despesa. Foi, o Naprev ganhou, o servidor ganha no longo prazo, né, tem um ganho de longo prazo nisso daí, o município não previa, né, mas isso foi muito favorável, né, realmente foi uma decisão que foi favorável ao regime de previdência. Aqui a gente tem a situação atuarial do RPPS, é uma situação completamente diversa dos anos anteriores, né? Vocês, né, os senhores se lembram bem, a gente tinha ali uma previsão de déficit atuarial muito considerável, né? Um déficit atuarial na casa dos 340 milhões de reais. Né? Hoje, a gente tem um déficit muito pequenininho, na casa de 1.600.000, lá em 2051, mas essa avaliação atuarial ela não está condizente com a legislação atual, a legislação municipal atual. Essa projeção ela foi feita com base na PEC da Previdência, aprovada pelo Congresso Nacional, né, e construiu-se essa avaliação com base nessas informações, mas essas informações, essa base legal, ela não se aplica ao município hoje. A gente tem esse resultado extremamente positivo, né, o Naprev com caixa, né, aí nos próximos, até 2028, com caixa de 60 milhões de reais, até 2046, com caixa de 1.027.000, né, sendo que na projeção anterior, 2042, a gente tinha um déficit de 340 milhões. Então, como é que a gente tinha um déficit de 340 milhões, né, em 2042, né, e hoje, em 2046, a gente tem um superávit de 1.027.000? Né? Essa projeção ela foi feita com base na reforma da Previdência aprovada para os servidores da União. A gente não tem essas regras ainda no município. Né? Quais são elas? A contribuição de 14%, aposentadoria com 65 anos para homem, 62 para mulher. Hoje, no município, é 60 anos para homem, 55 para mulher, né? Menos 5 para o professor. Né? Então, nós ainda estamos na nossa legislação anterior. Tá? Então, os municípios, em sua grande maioria, estão na legislação previdenciária anterior à reforma da Previdência. Apenas alguns pontos da reforma da Previdência se aplicam aos municípios, que é como, por exemplo, o auxílio-doença, que será pago pelos órgãos e não pela Previdência. Então, essa projeção atuarial ela é muito otimista, tá? Porque ela trabalhou com dados que nós ainda não temos no ordenamento jurídico municipal. Tá? Então, apenas após a aprovação da reforma da Previdência Municipal, né, que chegou a ser proposta uma alteração na lei orgânica, né, mas que não foi aprovada, e a lei complementar, né, nem chegou a ser encaminhada pelo Poder Executivo, né, então, somente após essa aprovação que nós teremos novas regras e que provavelmente vão levar o município a se aproximar das regras da União. Tá? Mas, no momento, essa projeção atuarial é excessivamente otimista, tá? Porque ela está trabalhando com informações que ainda não estão na nossa legislação. Renúncia de receita, o projeto não contempla renúncia de receita. Né? O município não fez nenhuma previsão de isenção, anistia, remissão, né, redução de alíquota para o ano de 2021. É realmente muito difícil a gente falar em renúncia de receita no meio de uma crise fiscal tão grave quanto o país está passando no momento. Né? Por mais que qualquer gestor, em qualquer esfera, tenha o desejo de não onerar tanto o contribuinte, né? Afinal de contas, quanto mais impostos, mais se compromete a renda das famílias, mais compromete o caixa das empresas, o município, nesse momento, não pode abrir mão de receita, né? Porque ele também precisa se manter, né? A gente tem uma saúde que está sendo exigida e pode ser exigida ao extremo nos próximos meses, né? A gente não sabe em que situação nós estaremos até o final do ano, né? Então, o município não tem condições de abrir mão de receita, né? Então, por isso, não se contemplou
nenhuma renúncia de receita. Com relação à margem de expansão de despesa, com base na projeção de crescimento da receita, né, o município poderá expandir a sua despesa em 7 bilhões e 400 no ano de 2021. Né? Então, projetos de lei que criem novos órgãos, que alterem a estrutura de carreira, que aumente a estrutura, né, amplie a estrutura do município, né, podem criar despesas de até 7 milhões e 400, né, mas aqui a gente tem também uma previsão otimista. Né, nós estamos prevendo que nós teremos um crescimento real de receita. Né, nós, né, ainda não sabemos, né, o que pode acontecer com a nossa receita em 2021. Né, pode ser que a gente tenha uma redução de receita, né, e a gente não tenha condição de expandir despesa por falta de recursos. Por fim, nós temos o anexo de riscos fiscais, né, que é tudo aquilo que pode acontecer, né, e que, caso aconteça, terá um prejuízo financeiro para o município. Né? Na sequência, a gente tem uma tabelinha, pode passar, Lili? Com essas possíveis ações que podem impactar a nossa situação financeira, a situação financeira do município no exercício de 2021. Né? A gente tem aí demandas judiciais, dívidas em reconhecimento, né? Assistências diversas, assistências a enchentes e epidemias, né? Frustração de arrecadação. Então, nós temos aí uma reserva, esse é um tópico importante, nós temos uma reserva de 1.200.000, né, para frustração de arrecadação. Então, significa que o município já está travando 1.200.000 para o caso de não se atingir a receita esperada. Né? Então, a despesa já está travada nesse valor. Caso a gente não atinja a nossa arrecadação, esse recurso já não vai ser gasto para garantir o equilíbrio de receita e despesa. Né? Nós temos também erros e omissões, né, de 3 milhões, estimativa menor do NAPREV, né, que é a reserva do NAPREV, na casa de 6 milhões, e o orçamento impositivo, né, que é o valor destinado às emendas parlamentares, né, no valor de 3.700.000. Né? O projeto não trouxe a estimativa da receita corrente líquida, não trouxe a memória de cálculo da receita corrente líquida, tá? Mas, em tese, até esse momento, né, até a gente ter o orçamento, né, a gente trabalha aí com uma estimativa de 3.700.000 para as despesas, para as emendas parlamentares impositivas. Né? Então, esse valor de 3.700.000, né, vai ser dividido pelos 15 vereadores, né, para se apresentar as emendas ao orçamento, né, em outubro, né, de 2020, para vigorar em 2021. Né. Normalmente, as emendas são feitas entre setembro e outubro, né, finalzinho de setembro, início de outubro, né, mas provavelmente elas vão ficar para outubro, né, para a gente já ter passado o período eleitoral, né, caso de fato as eleições sejam em outubro, naturalmente, né, mas para a gente já ter passado o período eleitoral, para a gente não ter nenhum problema de vinculação da emenda à imagem do vereador em campanha. Né. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, é melhor a gente fazer depois, né, do período eleitoral, para não ter nenhum problema para os vereadores. Bem, gente, em resumo, são essas as informações, né, algumas precisarão ainda ser revistas. Né? Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os vereadores tenham, né? Seja nesse momento, seja durante o prazo para emendas, que deve ser aberto em breve. Tá? Meu muito obrigado pela atenção de todos, tá? E uma boa tarde. Nós que agradecemos, Eduardo, você. Algum vereador quer aproveitar com o vereador Valdir Porto por 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, internautas. Portas fechadas para prevenção ao vírus chinês. Eduardo, você me falou aí referente, nós conversamos antes sobre ela, eu gosto muito de me inteirar, para poder ficar ligado, para não deixar na mão de poucos, né, o município, para depois não falar que vereador é omisso, né, a tais fatos, né? Como é minha obrigação, como parlamentar, fiscalizar e acompanhar de perto, e eu te perguntei aquele dia, falei com você sobre
esses documentos aí, igual você falou aí, na última folha 34 aí, que eu pontuei aqui, sobre aquelas informações do financeiro da prefeitura para você. Como essa LDO ela é importante, tem tempo para poder ser aprovada ela para 2021, eu queria ver com você, tipo assim, eu pontuei aqui, está na folha 26, no caso aí, metas totais de receitas, né, que você me questionou, que você pediu para eles, para poder te encaminhar, e até agora nada. E mais daí, no finalzinho aí, anexo de riscos fiscais, na folha item 39, né? Como é que vai ficar? A prefeitura tem obrigação de encaminhar, ou eles vão querer empurrar a goela abaixo, como sempre tem feito aqui na casa? Então, vereador, eu entrei em contato com o pessoal, com os técnicos do Poder Executivo, né, passei todas as informações, as demandas, né, que foram encontradas no projeto, né, e o Poder Executivo se propôs, né, os técnicos, né, se propuseram a fazer as correções, as adequações e encaminhar as informações que estão faltando. Isso é uma atividade que toma um pouco de tempo, né, não é algo que se faça realmente em pouco tempo. Eu acredito que eles precisem de uns 15 dias para poder adequar todas essas informações, né, tanto aquilo que pode ser feito internamente, quanto aquilo que depende da empresa de informática, né, para ser ajustado. Né. Em alguns casos, pode ser o sistema que fez algum cálculo errado, que puxou alguma fórmula errada. Né, então, isso, em alguns casos, pode ser necessário se fazer um ajuste no sistema. Né. Caso o Poder Executivo não encaminhe essas alterações até o prazo do relator, né, que é após as emendas dos vereadores, né, o prefeito pode encaminhar durante o prazo do relator, né, o prefeito ele pode fazer emendas até a apresentação do relatório na Comissão de Finanças. Então, ele pode fazer dentro desse prazo, e, se necessário for, e o relator entender que é cabível, né, também pode ser solicitada uma diligência. Né, a gente suspende o prazo, né, e faz um pedido de diligência formal. Né, nós fizemos um pedido informal, né, eu passei alguns dados informalmente para o Poder Executivo, tá, mas, caso não sejamos atendidos informalmente, né, o relator poderá solicitar formalmente, através de diligência, né, com prazo, para o Poder Executivo encaminhar as informações que são necessárias para aprovação. A não correção da Lei de Diretrizes Orçamentárias vai trazer problemas para o próprio Poder Executivo na hora de elaborar a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, como o próprio nome diz, é o que estabelece as metas, as diretrizes para a elaboração do orçamento. Então, se a gente tem uma LDO problemática, a gente não vai conseguir resolver isso no orçamento. A gente precisa corrigir a LDO primeiro, para depois elaborar o orçamento. Né? O orçamento ele precisa ser totalmente compatível com a LDO. Então, não há como se elaborar o orçamento com uma LDO errada. Então, há necessidade, sim, de se fazer as devidas correções, né, para depois elaborar uma lei orçamentária sem grandes problemas. Então, beleza, eu só vou acompanhar de pé, você me mantém informado, para poder a gente estar chegando a botina aí. Não, fazer o que é certo é comigo, mas goela abaixo aqui já era. Beleza? Obrigado. Satisfeito, vereador? Comunico ao senhor vereador que está aberto o prazo de 10 dias para emendas. Agradeço a presença de todos. Informo aos presentes que esta comissão se reúne ordinariamente às segundas-feiras, às 13h30, e nas quintas-feiras, às 14h30. Convido a todos para a 14ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Unai, a realizar-se no dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, às 14h. Neste plenário, o vereador Antônio Pereira dos Santos, do Palácio José Vieira Machado, sede do Poder Legislativo do município de Unai, Minas Gerais, com transmissão ao vivo pelo portal de Câmara Municipal de Unai, Minas Gerais. Declaro encerrada esta reunião especial de audiência pública às 13h57. Agradeço a todos e uma